Hoje nós teremos a nossa terceira meditação, que se encontra no livro de 1 Pedro, né? Nós estamos fazendo algumas meditações neste livro, tá bom? Na carta de 1 Pedro. E aí a gente vai hoje nos deter do versículo 6 até o versículo 9. Porém, nós vamos ler do 3 até o 9, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário que sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a qual não havendo visto, a mais, a qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa, Pai amado, a Tua palavra, que possa produzir em nossos corações fortalecimento, compreensão, que o Senhor abençoe grandemente através do Teu Santo Espírito, ó Pai, trazendo para nós compreensão da Tua vontade. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. É interessante, amados, esta palavra maravilhosa. Nós já vemos fazendo algumas reflexões em 1 Pedro e hoje nós vamos nos deter 1 Pedro, capítulo 1, dos 6 ao 9. É interessante que no primeiro versículo aqui da nossa reflexão de hoje, Pedro fala, no começo do versículo, nisto exultais, ou seja, essa palavra exultais é alegria, está relacionada a regozijo, a alegria, ou seja, nisto alegrem-se vocês. Esta é a perspectiva de que Pedro está trazendo para os nossos amados irmãos. Por que Pedro fala desta realidade? No versículo 6 ele vai falar, nisto alegre-se vocês, por mais que vocês estejam passando por provações, por dificuldades. Isso é interessante porque está relacionado aos versículos anteriores, que foram os versículos da pregação da segunda mensagem, da segunda meditação de 1 Pedro. Do versículo 3 ao 5, Pedro fala e demonstra que Deus, pela sua misericordiosa graça, nos regenerou, dando uma nova vida e nos fez herdeiros da vida eterna pela fé na morte e ressurreição de Cristo. Os corações dos irmãos, assim como os nossos corações, devem estar cheios desta viva esperança. Somos herdeiros das ricas bênçãos celestiais, guardadas, reservadas nos céus, onde elas não perdem o valor, não podem se estragar, nem ser destruídas. Devemos nos alegrar em Deus pela sua graça e misericórdia. Pelo fato da sua graça e misericórdia que foi manifesta em Cristo, Ele nos fez herdeiro das ricas bênçãos celestiais e da vida eterna pela fé em Jesus. Que coisa maravilhosa, né? E aí ele fala que os irmãos, por causa destas verdades maravilhosas do que Deus fez por nós em Cristo, nos regenerou, nos deu vida nova em Cristo, nos deu vida eterna, nos fez herdeiros das bênçãos celestiais, das bênçãos e também da vida eterna. Isso deveria produzir em nossas vidas alegria, na vida dos amados irmãos, alegria nisso, por mais que eles estejam passando por provações, por mais que eles estivessem passando por provações. Isso é interessante, amados. Embora no presente tempo os amados irmãos estavam sofrendo com muitas provações, eles tinham perdido suas casas, suas terras, onde eles plantavam, onde eles criavam seus animais, onde eles viviam ali, onde eles tiravam a sua sobrevivência. Agora eles estavam longe, num lugar muito longe, eles tinham perdido tudo materialmente falando, amados. Isso é interessante, amados. E aí Pedro ele chama os amados para a perspectiva de que eles venham se alegrar nas realidades espirituais, nas maravilhas espirituais, celestiais que foram conquistadas por pura graça, misericórdia de Deus em Cristo Jesus para com eles e para conosco também.
Nós devemos entender, amados, que ainda nesta vida estamos sujeitos às provações, às tribulações, à dor, ao sofrimento, porque fazem parte desta vida presente ainda em que nós vivemos. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Ou seja, Paulo ele tinha essa convicção quando escreve aos amados irmãos na igreja lá, aos irmãos, aos romanos. Ele diz: olha, eu estou convicto, eu estou certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados ao que será revelado no futuro, quando nós, aqui no sentido de que quando nós passarmos pela glorificação, recebermos o corpo glorificado, que nós não teremos mais influências do pecado, não passaremos mais por sofrimento, por nenhum tipo mais de dor nem de tribulação. E aí então gozaremos para toda a eternidade do gozo eterno da salvação eterna. Que coisa maravilhosa, amados, é entendermos isso, mas entendermos também que ainda nesta vida estamos sujeitos às tribulações, às lutas, às dificuldades, às provações. E é interessante que existe uma perspectiva sobre as provações. Embora Deus nunca tente ninguém a pecar, Ele soberanamente permite ou envia provações para testar e fortalecer a fé dos seus servos. Que coisa interessante, né? No versículo 7 do nosso texto básico, de nossa reflexão, nossa meditação, diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. No começo do versículo 7 ele fala para que. Isso indica finalidade, propósito de Deus. Esta declaração afirmativa demonstra o propósito divino nas provações que os seus servos ainda passam neste mundo. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim a palavra: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Tiago capítulo 1, versículo do 2 ao 4 também diz assim, ó: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria a passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente. Que coisa interessante, amados, é que nós percebemos que as provações, as tribulações, a luta da vida não fogem do controle soberano de Deus. E Deus permite na vida dos seus servos, com o propósito e a finalidade de nos aperfeiçoar, de trabalhar em nossas vidas, de nos moldar e de nos melhorar mais o nosso caráter, o nosso ser. Isso é muito interessante. E aí no mesmo versículo 7 ainda ele fala, existe um trecho que fala, uma vez confirmada o valor da vossa fé. Isso é interessante porque ele vai usar a figura aqui nesse versículo 7 das pessoas que trabalham com o ouro, né? Assim como o fogo é usado para purificar e para polir os metais preciosos, as provações, as tribulações vindas ou permitidas por Deus têm a finalidade de nos provar e nos moldar, nos polir. Isso é muito interessante. Assim como as pessoas trabalham com esses metais preciosos usados pelo fogo, eles também trabalham em nossas vidas através das provações e das tribulações. Em Jó, capítulo 23, versículo 10, diz assim: mas ele sabe o meu caminho, se ele me provasse, seria eu como ouro. E aí no final do versículo 7 fala sobre redunde em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro tinha em mente aqui a glorificação final dos crentes, né? Isso é muito interessante. Olha o que é que fala em 1 Pedro 5,4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Que coisa maravilhosa, amados. Nós temos essa certeza, nós entendemos que Deus, em Cristo Jesus,
Ele nos salvou, Ele nos fez herdeiro da vida eterna, das bênçãos celestiais, que estas bênçãos estão guardadas, reservadas nos céus para aqueles que Deus elegeu, aqueles que Deus escolheu em Cristo Jesus para a salvação. E isso deve nos trazer alegria e satisfação e produzir em nós uma viva esperança, mesmo que ainda neste mundo nós venhamos passar por dificuldades, por tribulações, por dor e por sofrimentos, assim como os nossos amados irmãos estavam passando aqui. Versículo 8 diz assim: e o que não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Isso é interessante pelo fato dos irmãos ter crido em Cristo, por mais que nunca viram Ele, ou Ele não estava presente ali visivelmente no meio das lutas e do sofrimento deles, os irmãos deveriam estar com seus corações cheios de alegria indescritível. Isso é interessante, porque mesmo no meio daquela situação em que os irmãos estavam passando, eles tinham motivos para estar com os corações cheios de alegria indescritível, mesmo no meio das tribulações, das lutas. Por quê? Porque as nossas lutas e tribulações, elas não durarão para todo sempre. Um dia elas cessarão, um dia elas findarão, porque as lutas e tribulações fazem parte desta vida presente, porém não fazem parte da vida futura que nós teremos com o Senhor, na eternidade futura, onde cessará toda luta, todo sofrimento, todas as dificuldades da vida. Que coisa maravilhosa, amados. Por isso nós devemos encher o nosso coração de alegria, de prazer e de satisfação nas promessas de Deus, nas conquistas de Deus em Cristo Jesus para as nossas vidas. Versículo 9, último versículo da nossa meditação, diz assim: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, a salvação da nossa alma, a salvação de nós, os crentes, nós já desfrutamos das bênçãos da salvação presente. Temos um relacionamento com Deus, nós já gozamos de muita coisa já no presente. Porém, aqui está relacionado também as bênçãos da salvação, no sentido de que quando o Senhor Jesus retornar, nós gozaremos e usufruiremos por toda a eternidade, por todo sempre, do gozo e da alegria eterna da salvação. Que promessa maravilhosa, amados. Que alegria nós temos em saber que Deus em Cristo Ele nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos fez herdeiros da vida eterna, das bênçãos, das ricas bênçãos celestiais, guardadas, reservadas, protegidas nos céus, para nós que cremos no Senhor, que o reconhecemos pela fé. Que alegria maravilhosa, que esperança gloriosa nós temos em Jesus. Por mais que aqui no mundo nós venhamos perder as coisas materiais, assim como os nossos amados perderam os seus bens materiais, por mais que aqui no mundo nós nunca venhamos conquistar tantas coisas materiais, mas Deus, pela sua graça e misericórdia e amor, Ele conquistou para nós a maior bênção, que é a bênção da vida eterna, da salvação eterna em Cristo Jesus. Nos fez herdeiros das ricas bênçãos celestiais. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa, amados. Que esperança maravilhosa e gloriosa nós temos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar 3 lições dentro dessa meditação de 1 Pedro capítulo 1, do versículo 6 ao 9. Primeira lição que eu quero deixar para nós: devemos nos alegrar na viva esperança e certeza da vida eterna pela fé em Jesus Cristo. Devemos nos alegrar nesta viva e certa esperança que nós temos da vida eterna em Cristo Jesus. Segunda lição que eu quero deixar: as provações que ainda passamos nesta vida são usadas por Deus para nos provar e fortalecer a nossa fé. Que coisa interessante, amados. As tribulações, as lutas não fogem do controle de Deus. Deus soberanamente guia as circunstâncias adversas das tribulações para promover em nós e fortalecer em nós a nossa fé. Terceira lição que nós tiramos dessa meditação, amados: as ricas bênçãos celestiais estão guardadas nos céus para os verdadeiros filhos de Deus. Que nós possamos continuar confiando e crendo no Senhor,
por mais que venhamos ainda, ou que estejamos ainda passando por tribulações e dificuldades nesta vida, mas um dia tudo isso cessará, um dia isso tudo passará, e então nós gozaremos da alegria eterna da salvação. Daí então nós estaremos para sempre com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos elegeu antes da fundação do mundo, que nos regenerou, nos fez nova criatura para uma viva esperança, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, amados, nesta caminhada maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo.